Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje nós vamos tratar um pouquinho da temática angelologia. E eu já adianto para você o seguinte, não vai dar aqui no vídeo para a gente discorrer tudo sobre o assunto, analisar versículo por versículo. Então, se você tem vontade de conhecer melhor a temática, você entra em contato comigo. Eu devo ter aqui pelo menos uns 15 PDFs de estudos falando sobre esse assunto, sobre os anjos de Deus, sobre os anjos das trevas, sobre como eles se tornaram o que se tornaram, qual foi o processo, tudo bem explicadinho. Hoje eu vou comentar apenas o vídeo que pediram para eu dar o parecer. E o que eu achei perigoso na afirmação do menino que fala que eu não conheço essa pessoa, não sei quem é esse personagem, porque ele parece um personagem, mas eu não estou aqui para emitir opinião da pessoa. Eu vou emitir a opinião do que foi falado. Então vai ser muito interessante. Fique ligado, assista o vídeo até o final. Se possível, pegue aí a sua Bíblia, sua cadernetinha de anotação, não sei se você tem esse tipo de coisa, ou bloco de notas aí do seu celular, anota tudo que você vai ouvir. E depois, se tiver dúvida, fale comigo, mande aqui um zap para mim. E se preciso for, a gente faz outros vídeos. Lembrando que a temática aqui do canal, a pauta do canal, quem pauta é você. Quem faz a nossa agenda é você. Você pediu, a gente grava, tá bom? Pessoal, neste mês de dezembro, mês de Natal, inclusive ainda não recebi nenhuma perguntinha de Natal ainda, tá? Se receber, eu respondo. Mas tem vários vídeos aqui no canal falando sobre Natal. Mas nesse mês de Natal, para os nossos inscritos lá no Apoie-se, os nossos colaboradores, nós vamos sortear uma enciclopédia belíssima da vida de Jesus, da Central Gospel. E também um kit, aliás, 3 kits de livros do CACP. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo para todas as plataformas de celulares, baixe, é gratuito. E porventura, se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. E se gostar do vídeo, dá aquele like e compartilhe, tá bom? Agora, vejam, senhoras e senhores, eu preciso muito do seu like, da sua inscrição, que você compartilhe. A nossa intenção é que o vídeo alcance o maior número de pessoas possíveis. Mas eu ter que fazer aqui o papel de miquinho de circo para agradar espectadores, isso não vai rolar. Não vai acontecer. Não vai. Porque eu aqui tenho um propósito. Eu trago a mensagem bíblica ao espectador que está disposto e quer aprender. Mas eu não estou aqui para falar o que querem ouvir. Ah, não, você está no canal errado. Você quer um canal que a pessoa fala o que você quer ouvir, vai lá no Felipe Neto. Aqui não, tá bom? Então vamos lá, vamos ouvir aqui o vídeo que fizeram, acho que é do TikTok. TikTok que excluiu o site do CACP, é muito perigoso para o TikTok, muito perigoso. Dancinha de bundinha pode, mas o CACP no TikTok, mensagens, estudos de 3 minutinhos sobre seitas e heresias, é uma blasfêmia para o TikTok. Vamos ouvir aqui então esse vídeo que me mandaram, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que Lúcifer nunca foi um anjo. As pessoas tiram essa ideia de um trecho da Bíblia que foi totalmente distorcido. E onde é que estão as provas disso que você tá falando? No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 em diante, diz assim. Pausem pra ler. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa de seu esplendor. Por isso eu atirei à terra. E o capítulo segue em diante. A questão é que esse trecho foi entendido que se tratava da história de Lúcifer, mas não é dele que esses versículos estão falando. Mas ali tá tão explícito pra mim que estão falando de Lúcifer. Se não estão falando dele, estão falando de quem? Por incrível que pareça, a verdade está em um versículo anterior. Pois em Ezequiel, capítulo 28, versículo 11, diz assim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim
assim diz o soberano Senhor. Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Os versículos em seguida, que as pessoas interpretam como se fossem destinados a Lúcifer, na verdade estão se referindo ao rei de Tiro. Ele passou um sermão para o rei através de elogios e metáforas. Nossa, mas então quem é Lúcifer? Olha, isso pode ser meio chocante, mas Lúcifer não é o diabo. Isso foi um erro de tradução seguido de um erro de interpretação. Lúcifer é uma palavra derivada do latim Lucifer, e essa palavra significa estrela da manhã, usada muitas vezes como forma de elogio, principalmente na realeza. E até Jesus já foi chamado de Lúcifer. Eu entendi, então a confusão acontece porque as pessoas acham que Lúcifer é o diabo, quando na verdade Lúcifer é apenas um elogio que foi interpretado errado. Exatamente isso. Biblicamente existe um diabo, príncipe das trevas, mas ele não era um anjo do céu e muito menos foi enviado pra terra. Esse verdadeiro diabo já era um mal existente. Nossa, eu vou começar a elogiar as pessoas chamando de Lúcifer agora. Boa, 20 mil likes e eu faço um vídeo falando sobre o verdadeiro diabo. Vamos lá então. Bom, em primeiro lugar, não vejo problema de alguém questionar se Ezequiel 28 se refere a Satanás ou não. Essa questão é autêntica. Qualquer um pode concordar com isso ou discordar disso. Agora, o que ele me deixou assim um tanto apavorado nesse videozinho é quando ele coloca que o Satanás ou o diabo é uma criatura pré-existente. É uma criatura pré-existente. Isso é apavorador. Então, deixa eu te explicar algo sobre Ezequiel 28, que eu acho interessante de você notar isso no texto. O texto fala de querubim, fala do rei de Tiro, mas fala de querubim. Querubim é um anjo de luz realmente. É fato, isso está definido na Bíblia. Um anjo abrasado, um anjo que brilha, reluzente e etc. Tem todas as características do querubim na Bíblia. O que Maimônides, por exemplo, que é um intérprete judeu, fala ou falava sobre essa questão de profecias bíblicas com duplo sentido. A explicação deles, isso está dentro da cultura teológica judaica, é que algumas profecias é como um olhar retilíneo no horizonte, contemplando um monte aqui e lá na frente, na mesma linha, um outro monte. Então, segundo alguns intérpretes, a mesma profecia, ela pode servir para um momento histórico e repetir-se o seu entendimento num futuro próximo. Exemplo, Isaías capítulo 7, a tradição judaica diz que aquela virgem que conceberia, aquilo ali aconteceu na época do profeta. Mas os apóstolos de Jesus, que eram judeus, reinterpretaram essa profecia de Isaías capítulo 7, num outro momento, com Maria, mostrando que essa virgem que conceberia, que serviu de sinal lá, aconteceria de novo e serviria de sinal aqui no Novo Testamento, ou na nova dispensação de Cristo. Outro exemplo, lá em Mateus 24, quando fala do cerco que Jerusalém iria sofrer, do cerco que os judeus iriam passar, a maior parte dos exegetas entendem que isso aconteceu com a invasão de Tito à cidade de Jerusalém, ao Estado de Israel, no ano 70, mas muitos escatólogos entendem que esse momento voltará a se repetir numa visão escatológica futurística. Então, Israel será cercado novamente e aquilo se repetirá, com outro desfecho, mas se repetirá. Eu estou dando aqui para você alguns exemplos para te mostrar que não é tão... é uma interpretação errada, ele falou. Não é assim. Você poderia falar, no máximo, que é uma interpretação controversa. Aí tudo bem. Tem autores que defendem que isso é só a respeito do rei de Tiro, outros defendem que é Tiro e Satanás, outros dizem que é só Satanás. Aí tudo bem. Você poderia entrar por essa linha de raciocínio. Mas não é o caso, tá? Não é assim. A maioria, ao meu ver aqui, pelo menos nas minhas pesquisas, entendem que aquele texto se refere ao rei de Tiro e também é uma profecia acerca de Satanás.
Tanto que, lá em Apocalipse, no capítulo 12, fala que o dragão com seus anjos combateram nos céus. E 1/3 desses anjos caíram com ele, com Satanás. O próprio Senhor Jesus disse: eu vi Satanás cair como um raio. Ou seja, o raio sai do céu e vai para a terra. Foi isso que aconteceu com o diabo. Quem falou isso? Jesus Cristo. Quanto a Isaías 14, não há dúvidas que o texto se refere também a Lúcifer, ou ao anjo de luz que caiu. Porque Isaías 14:12 fala: como caíste do céu, ó estrela da manhã, ou em algumas traduções, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Claro, também é uma profecia com duplo sentido, mas aqui mais claramente ainda, se referindo a esse anjo que caiu. E aí tem os 5 eus aí do diabo: eu subirei, eu me assentarei, eu serei. Inclusive, esse assentar-se no trono de Deus aqui, é interessante, porque lá no Apocalipse mostra e fala que o anticristo vai querer e vai se assentar no trono do Messias como se fosse o próprio Messias. Percebam a analogia e como isso é relevante, tem a ver? Então, de novo, você não pode sair fazendo afirmações como que se a sua interpretação fosse a única fidedigna, sem erros, quando que a coisa aqui já tem 2000 anos de discussão e não vai se resolver agora, talvez no futuro, quando nós estivermos diante do próprio Cristo e ele explicar para a gente algumas dessas questões. Agora, dizer que o diabo não foi um anjo, que o diabo não caiu, que o diabo é um ser pré-existente, entendo que é muito problemático. É muito problemático, tá certo? A Bíblia aponta todas as setas para a história que nós cremos tradicionalmente. Houve uma rebelião no céu, inclusive é no céu que começa o pecado. Satanás, ou o anjo de luz, que era um querubim, ele tenta contra o próprio Deus, consegue ludibriar 1/3 dos anjos, é derribado, e a Bíblia fala que é em direção da terra, sim. E aí nós temos o diabo e os seus anjos caídos, que são os demônios. Fecha todas as explicações necessárias para nós entendermos o contexto espiritual que a Bíblia nos relata. Agora, quando a gente começa a supor e conjecturar que o diabo é pré-existente, então ele é um Deus, do mesmo nível que a Trindade, isso é gravíssimo. Heresia extremamente perturbadora. É igual a alguns, né, que tentam dizer que os demônios é um tipo de criatura e os anjos caídos são outras. Mas espera aí, então o próprio Satanás criou certas criaturas, mas para criar, quem faz e quem tem poder é Deus. Então o diabo teria poder criador de vidas? Aí é problemático. Uma coisa é você trabalhar com o que já existe. Outra coisa é o diabo, como um ser caído, criar outro ser semelhante a ele mesmo. Aonde nós vamos parar com essas conjecturas? Não estou falando aí que é a conjectura do menino, estou dizendo que é aonde se chega com essas especulações. Coisas fora do bom senso teológico. Então, quando nós entendemos do jeito que tradicionalmente a igreja aceitou esses textos, nós temos uma conjuntura explicativa da ação do maligno no mundo mais claramente definida. Nós temos hoje um problema de ficar vendo coisas em mídias sociais, e esses teólogos de mídias sociais são realmente muito deficitários com relação à verdade. Se você quer aprender, não vai para as mídias sociais. Vai para uma biblioteca, pegue bons dicionários bíblicos, pegue bons autores de livros consagrados, faça ali a sua pesquisa,
para você então analisar com tranquilidade o assunto, tá bom? Eu acho que eu respondi aí a pessoa que pediu a análise do vídeo. Não estou fazendo aqui uma análise minuciosa, detalhada, mas eu espero que você tenha entendido aí a problemática da última conjectura aí que o menino faz. Realmente, o diabo é um ser criado. Aliás, Deus não criou o diabo, né? Deus criou um anjo de luz. E esse anjo de luz se rebelou, usou do seu livre-arbítrio e caiu. Porque a Bíblia fala que Deus, tudo o que ele fez foi perfeito. Logo, o que aconteceu na sequência foi um mau uso do livre-arbítrio que o Satanás fez e trouxe essa rebelião toda para o mundo, tá bom? Então, vamos ter paciência aí na hora de interpretar as coisas e ter ponderação, porque senão a gente começa a acreditar em conto da carochinha. Muito obrigado aí pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.